Gente, tudo bem? Como que vocês foram de fim de semana? Tudo certo? Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é compulsão alimentar, tá? Vejo muitas pessoas perguntando nas caixinhas, muitas pessoas que aparecem aqui dentro do meu consultório também com essa compulsão, né? Essa compulsão ela pode ser leve, pode ser moderada, pode ser mais intensa, mas ela sempre tem que ter um tratamento multidisciplinar. Médicos, nutricionistas, psicólogos, mas hoje eu vou falar sobre os gatilhos que levam a você ter essa compulsão alimentar, mas numa visão nutricional, tá? Eu vou falar toda a visão nutricional para vocês, para ver o que vocês estão... Por que vocês estão se sentindo assim? O que vocês estão fazendo de errado que está gerando essa compulsão alimentar? Né? O que nutricionalmente vocês estão fazendo que está gerando esses episódios de binge eating que a gente chama, né? Esse comer compulsivo, esse comer em excesso, comer a mais do que precisa, comer e de repente falar assim, nossa, mas eu comi tudo aquilo depois, né? Depois a gente fala, nossa, mas comi tudo aquilo, né? Tá errado. Então, primeiro vocês têm que entender que a compulsão é o aumento da ingestão de alimentos, tá? É o exagero do comer sem fome. Sabe aquela coisa assim? Tipo, eu nem tava com fome e comi, gente. Sabe essa questão? Mas vamos entender então o que leva você a fazer isso. O que está te levando a comer sem fome, a comer em excesso? O que está te levando a isso? Primeiro gatilho, gente, que é muito fundamental vocês entenderem, é a questão da restrição alimentar, da dieta radical. Então, o que eu vejo aqui dentro do meu consultório? As pessoas entram aqui e de repente elas estão acima do peso, e aí quando eu vou fazer um recordatório alimentar, eu vejo realmente que existe uma restrição alimentar. Mas essa restrição alimentar não tá levando a nada, porque aquela pessoa tá aqui, tá na minha frente, tá obesa, tá exatamente acima do peso, né? Então ela não tá conseguindo fazer realmente essa restrição. E realmente, gente, o que acontece? Quando a pessoa restringe demais, faz uma dieta muito radical, a pessoa não consegue levar essa dieta. Então, essa pessoa está fazendo uma dieta extremamente restritiva, extremamente radical, que ela, realmente, ela consegue fazer segunda, terça, quarta e quinta. Chega a ser sábado e domingo, ela extrapola, extravasa de comer, porque o organismo dela não está aguentando, porque o organismo não aguenta levar essa dieta adiante, né? É o efeito rebote que eu falo. E essa pessoa pode notar, essa pessoa ela tá sempre de dieta, mas ela tá sempre no mesmo peso, ela não consegue perder 1 grama, tá? Porque ela sempre faz esse esquema, ela faz um radicalismo absurdo, não consegue manter ao longo da semana, e aí ela vem, faz o episódio de binge eating, de compulsão mesmo, de comer em excesso, comer compulsivo, ela faz como se fosse um estoque no corpo dela, para que ela aguente a próxima semana fazer o radicalismo dela, mas ela não tá indo pra frente, ela não tá conseguindo perda de gordura, ela não tá conseguindo sair daquela mesmice de corpo, entendeu? Então é isso que a gente tem que entender, que a primeira coisa é mexer nessa questão do radical. Temos que ter sim uma dieta base, uma dieta que reequilibre o corpo, uma dieta que deixe você... E essa dieta base, que normalmente eu falo, gente, é uma dieta que traz equilíbrio de corpo, mas que sim, oxida a gordura, obviamente. Porque eu não tô aqui pra ficar discutindo o sexo dos anjos com os meus pacientes. Eu tô aqui sim pra fazer você perder peso, você perder gordura, você manter ou ganhar massa magra, pra fazer mudança de composição corporal. Então essa dieta base é uma dieta sensacional, que além de reequilibrar seu corpo, né, fazer com que você consiga ter um equilíbrio corporal absurdo, você ainda consegue oxidar gordura. E isso é maravilhoso, é simplesmente incrível, e é esses resultados que os meus pacientes normalmente colhem, né? De reequilíbrio de corpo, de realmente funcionar e além de funcionar, oxidar a gordura, que é o que a gente mais quer. Segundo gatilho, gente, que faz com que a gente realmente tenha essa compulsão alimentar é o estresse. Então hoje 90% das pessoas são altamente estressadas, né, gente? As pessoas estão estressadas, seja com pandemia, seja com o trabalho, seja com relacionamentos, as pessoas estão estressadas, tá? E aí o estresse, o que acontece? Por que o estresse pode gerar compulsão alimentar? Então o que acontece é o seguinte, a pessoa fica estressada e aí ela fala assim, preciso relaxar, preciso de um momento de tranquilidade, preciso de um momento de bem-estar. O que ela faz? Ela vai lá e come. Ou ela come, ou ela toma uma bebida alcoólica, só que ela faz tudo isso em excesso. E isso prejudica muito. Por quê, gente? Porque o estresse, junto à má alimentação, junto a esses episódios de comer em excesso, comer doces, açúcares, carboidratos, bebida alcoólica, o que vai acontecer? Vai levar a uma injúria intestinal. E isso vai diminuir o quê? A serotonina. E aí diminui a serotonina, diminui o bem-estar, fazendo com que a pessoa sinta-se cada vez pior. Então, na verdade, o que eu preciso? Eu preciso controlar esse estresse para que a pessoa não lance mão dessa má alimentação, tá? E não lançando mão dessa má alimentação, ela não tenha esse intestino ruim e que ela consiga sim formar serotonina para ter uma sensação de bem-estar de maneira natural e não de maneira e não deixando de fazer, de produzir essa serotonina, entendem? Então, o ideal é o quê? Fazer uma alimentação super equilibrada.
Então, alimentação natural, favorecendo o intestino, funcionamento intestinal, para a gente fazer formação de serotonina de uma maneira bem adequada e ter essa sensação de bem-estar e não recorrer ao alimento para ter essa sensação de bem-estar, tá? Para não gerar esses episódios de compulsão alimentar, de binge eating. O terceiro gatilho, gente, que também é muito interessante falar, é a questão do sono. Hoje a gente estuda que o quê? Que o sono, ele tem que ter qualidade bacana e quantidade adequada. Então, se você tiver um sono reparador, que tenha qualidade e quantidade, você consegue sim diminuir ou não ter esses episódios de compulsão, principalmente no fim da tarde. O que acontece? Hoje os estudos nos trazem que quem tem um sono ruim, não reparador em termos de quantidade e qualidade, acaba ficando acaba aumentando os episódios de querer comer mais carboidrato, mais doces no fim da tarde. Então, gente, além da gente querer comer mais doces e carboidratos, a gente ainda diminui a nossa ingestão de gorduras boas, gorduras naturalmente presentes nos alimentos. E isso que acontece, quando eu diminuo a nossa ingestão de gorduras boas, a gente diminui também a formação de hormônios. E aí, quando a gente diminui a formação de hormônios, a gente não consegue oxidar gordura com tanta facilidade, a gente não consegue ganhar massa muscular com tanta facilidade. Olha que loucura, gente. Olha como o corpo ele tem que funcionar de maneira assim, como uma orquestra mesmo, né? Quando o corpo funciona como uma orquestra, ele consegue sim, esse equilíbrio, a gente consegue sim fazer a formação de hormônios de maneira adequada, oxidar a gordura de maneira adequada, ganhar massa muscular de maneira adequada. Olha quanta coisa que eu já falei aqui que assim, precisa melhorar no seu organismo para que você não fique compulsivo, não fique nesses episódios de comer, coisas que não estão agregando à sua saúde, coisas que não estão agregando para o seu corpo, tá? O quarto gatilho, que também gera compulsão, então, o quarto gatilho que pode estar contribuindo, gente, para essa compulsão alimentar que você não consegue controlar de jeito nenhum e você não consegue sair desse peso que você tá assim, angustiado, já estamos quase em março e você ainda tá nesse peso. O quarto gatilho, gente, nutricional, é a questão dos alimentos de alto índice glicêmico, alimentos de alta carga glicêmica. O que acontece? Alimentos como pães, massas, biscoitos, farinhas brancas em geral, são alimentos que estimulam muito a insulina. E toda vez que eu estimulo muito a insulina, o que acontece? Com fome o tempo todo, eu fico o tempo todo querendo comer e aí eu não consigo fazer com que o meu organismo oxide gordura. Ele vai utilizar como fonte de energia aquilo que você tá comendo sem parar. Então assim, é o que eu falo, gente, tem que dar descanso pro organismo, né? Quando a gente fala em jejum, quando a gente fala em períodos sem comer, é fundamental que existam esses períodos de 3, 4 horas sem se alimentar ou de repente um jejum intermitente, alguma coisa nesse sentido, para que a gente aquiete essa insulina, para que a gente diminua essa compulsão alimentar, essa fome louca que você. E o que temos que entender de uma vez é que não é normal ter fome o tempo todo, não é normal ficar o tempo todo faminto, né? O normal é você ter a refeição, né, que sim, te traz uma saciedade absurda e você consegue manter 3, 4 horas sem se alimentar, você que está em processo de emagrecimento, tá, gente? Então, é muito importante, de repente a pessoa que quer entrar no jejum, é muito importante que a gente tenha também refeições bem saciatógenas, com alimentos que geram saciedade, que trazem saciedade, para que você consiga ficar um período maior sem comer. Tá? É muito importante dar esse descanso para o organismo, é muito importante aquietar essa insulina, é muito importante nesses episódios de compulsão, nessa questão da compulsão, trabalhando compulsão, que a gente descanse, dê esse descanso para o organismo, tá? Só que isso só vai acontecer, gente, quando a gente tem uma dieta equilibrada, quando a gente tem uma dieta rica em nutrientes, quando a gente tem uma dieta que realmente sacia, rica em fibras, gorduras, proteínas, tá? Então a gente tem que entender de uma vez por todas isso. O alimento que está entrando tá errado, de uma vez por todas Entenda que se você está sentindo fome o tempo todo, o alimento que você está ingerindo nas refeições está inadequado, o alimento está errado, você está fazendo uma dieta errada, tá? Hoje a gente sabe que não passa fome, meus pacientes mesmo dizem. E esses dias, sexta-feira, eu recebi uma paciente aqui, maravilhosa por sinal, ela falou, Carol, sábado ela me mandou uma mensaginha, Carol, eu estou extremamente saciada com a minha dieta. Olha que loucura, gente. É isso que eu falo pra vocês, entendeu? Não é radicalismo, não é restrição alimentar, é saciedade, é se sentir bem com uma dieta, é ter equilíbrio de corpo, gente. É isso que eu falo pra vocês, tá? Então, o quinto e último gatilho pra gente, assim, né, evitar episódios de binge eating, de compulsão alimentar, é o que, gente? São as deficiências nutricionais. Então, quando o paciente entra aqui, eu faço toda uma anamnese, tá? Eu vejo todos os sinais e sintomas que o corpo, que o paciente me traz, e além disso, eu faço uma solicitação de exames de sangue pra ver o quê? Suas reais deficiências, gente. As pessoas têm a tendência de achar que todo mundo tem a mesma deficiência.
temos que entender de uma vez por todas que cada corpo é um corpo, tá? Existe uma individualidade muito grande e a gente, por sinais e sintomas na nutrição e também por exames de sangue, a gente consegue ver as reais deficiências e assim corrigi-las, tá? Com suplementação e alimentação, tudo junto. Não adianta, um não funciona sem o outro, tá? E aí, o que que acontece? As pessoas têm que entender também, de uma vez por todas, que essas deficiências nutricionais, gente, elas podem ocorrer, tá? De maneira individual e podem também gerar esses episódios de compulsão alimentar. O corpo tá precisando de um alimento, ele fica buscando, mas aí o que acontece? A pessoa nunca dá o alimento certo, acaba dando os alimentos que são ruins em termos nutricionais, e aí o corpo só fica buscando esse alimento e fica comendo um excesso calórico e fica engordando. Então não corrige a deficiência nutricional. Aqui dentro a gente corrige deficiência nutricional por sinais, sintomas, exames. Gente, é maravilhoso, e vocês, assim, ficam no equilíbrio. Então essa correção, tá, de deficiência nutricional gera um equilíbrio tal pro corpo que você não vai mais entrar nessa loucura de comilança, você não vai ter esse excesso alimentar, você não vai ficar mais compulsivo, gente, é só corrigir, é equilibrar o corpo, deixar esse corpo funcionando igual uma orquestra, para que você não tenha necessidade, né? Eu vejo meus pacientes falando e eu vejo por mim, gente, eu não quero, obrigada. Eu tô satisfeita, obrigada. Eu consigo fazer o jejum com tranquilidade. Gente, é isso que eu tô falando, é dominar o corpo, é dominar o alimento e não o alimento dominar você. Vocês têm que entender de uma vez por todas que você domina, você pode falar sim ou não, mas não o alimento te dominar, o alimento vir e você fala, nossa senhora, nem vi, já comi. Não é uma loucura? Isso não pode acontecer. Você tem que dominar e para você dominar, você tem que estar perfeito, funcionando, seu organismo tem que estar funcionando como uma orquestra, sem deficiências nutricionais, com qualidade de sono, com intestino reparador, com tudo bonitinho, tá? Funcionou bonitinho, gente? É só alegria, eu falo com meus pacientes, é só alegria, porque daí, resumão de como resolver tudo isso. Dieta de reequilíbrio corporal, tá? Dieta base, tem que existir aquela dieta que reequilibra, aquela dieta que coloca o seu corpo nos eixos, tá? Essa dieta tem que existir. Número 2, controlar o estresse. Fitoterápicos, tá? São maravilhosos. Yoga é maravilhoso. Exercício físico é maravilhoso. A gente tem que controlar esse estresse. Não dá pra tirar o paciente do ambiente que ele vive de estresse, mas dá pra gente adaptar o corpo dele a isso. Olha que loucura, que maravilha, gente. Melhorar a qualidade de sono com alimentação, suplemento, gente, nutriente pro sono. Eu sou prova viva disso. Eu lembro que quando eu estava amamentando Maria Carolina, eu fiquei assim, eu dormia muito mal. Quando eu ajeitei meu sono com ela, assim, o meu peso despencou e eu fluí na perda de peso, tá? Então é muito interessante fazer isso. Melhorar o perfil de alimento, gente, qualidade alimentar, precisa de qualidade para gerar saciedade. Não adianta ficar comendo mal. Não adianta você comer mal e não querer ter episódios de compulsão, tá? Você precisa sim melhorar a qualidade alimentar, melhorar a sua qualidade alimentar pra sim não ter esses episódios de compulsão, tá? Porque uma má nutrição gera compulsão alimentar. E por último, corrigir todas as deficiências nutricionais, tá? Por quê, gente? Porque se a gente corrigir deficiência nutricional, o seu corpo não fica buscando loucamente o alimento, tá? Então a gente tem que corrigir essas deficiências para que a gente consiga fluir na perda de peso. E assim, para que não gere compulsão alimentar, porque, gente, compulsão alimentar não é legal, né? A gente se sente tão mal, né? Depois que come, a gente fica passando mal, a gente fala, gente, por que eu fui comer? Não é uma loucura? Não é pra ser assim, gente, não é pra ser assim. A nutrição, ela existe exatamente pra corrigir tudo isso, pra colocar seu corpo nos eixos e pra que você tenha uma vida maravilhosa e uma relação maravilhosa com o alimento. O alimento é uma delícia comer é maravilhoso, tá? É tudo de bom, mas precisa comer com moderação, precisa não ter excesso, precisa comer com qualidade, certo? Beijo da Nutri.